Você pega os seus personagens principais e vai pensar um pouco em cada um deles, vai responder algumas perguntas sobre esses seus protagonistas, esses personagens principais. Você vai dizer, por exemplo, qual que é o nome deles, você vai resumir em uma frase qual que vai ser o arco desse personagem, qual que vai ser em uma frase, a história desse personagem ao longo da trama geral. Você vai determinar qual que vai ser a motivação do seu personagem, né? O que ele quer no nível mais abstrato, né? Se ele quer ser feliz, ele quer a paz mundial, ou ele quer simplesmente que as pessoas deixem de pegar no pé dele. O que ele quer, essa motivação no nível mais abstrato. Você também vai falar o objetivo desse personagem dentro da história num nível mais concreto. Por exemplo, ele quer ser presidente do Brasil, ele quer se formar na universidade, na faculdade de medicina, ela quer ser cantora, ela quer ser uma jornalista de sucesso, de renome. Aí, além disso, a gente também define nesse terceiro passo qual que vai ser o conflito desse personagem, né? O conflito seria o quê? O que afasta esse personagem do seu objetivo? Você falou, ó, o que motiva meu personagem é isso, os objetivos concretos do meu personagem é isso, agora você vai falar, o que impede o meu personagem de chegar até esses objetivos? É isso, são esses os conflitos que estão atrapalhando ele e os quais ele vai ter que enfrentar. Depois disso, você também fala sobre como esse personagem vai mudar ao longo da sua história, do arco desse personagem, quais vão ser as transformações que ele vai passar. Porque a base, mais ou menos, né, igual quando a gente pensa na jornada do herói, é o seguinte, o personagem está lá no mundo comum, ele vai ter que entrar num mundo desconhecido, vai ter que enfrentar os obstáculos, vai ter que enfrentar seus conflitos e vai sofrer transformações para só depois conseguir voltar para o mundo comum, tendo atingido seus objetivos, tendo alcançado alguma meta que ele tinha. Então é importante também, ao planejar esses seus personagens principais, você definir qual que vai ser a transformação de cada um desses personagens. O que eles vão aprender, de certa forma, qual vai ser a epifania desse personagem, também a gente pode colocar assim. O que esses personagens, como que eles vão mudar e como que eles vão melhorar ou então piorar. O que vai acontecer com esse personagem ao longo da história. Aí depois de estabelecidos esses passos, você escreve um parágrafo resumindo qual que é a história desse personagem dentro dessa sua trama geral. Eu, particularmente, gostei bastante de fazer esse trabalho com os meus personagens principais, de ter esse momento, porque foi um momento em que eu pude conhecer melhor quem são os meus personagens. E como personagens, eles têm um papel muito importante dentro de uma narrativa, de fato, não existe história sem personagem, e histórias são contadas a partir de personagens. Tendo esse momento de conhecer melhor os meus personagens, eu tive essa oportunidade de conhecer melhor a história que eu estava planejando. Principalmente quando a gente fala dos protagonistas da história, quando a gente pensa, olha, meu protagonista é essa pessoa, tem essas motivações, esses objetivos, vai enfrentar esses conflitos, vai sofrer essas transformações e vai finalizar a história dessa forma. A gente está basicamente falando, conduzindo qual que vai ser a história que a gente vai contar, porque essa história é contada a partir dos personagens, principalmente dos protagonistas. Então foi um momento bem interessante de conhecer os meus personagens e conhecer melhor a minha história.